Paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos. Aqui quem vos fala é Isaías Gonçalves. Tem um canal no YouTube que chama-se Vamos Estudar a EBD, que nada mais é que um incentivo à presença de todo crente que é praticante da palavra de Deus, que quer conhecer mais da palavra de Deus. Ele necessita estar nas escolas bíblicas dominicais. Então esse canal é um incentivo. Todas as quartas-feiras eu lanço dentro desse canal, a lição que vai ser administrada na revista de adultos no domingo. Algumas igrejas no domingo, outras na sexta-feira. Isso não importa. O que importa é que todos estejamos juntos estudando a escola bíblica dominical, que é uma teologia sistemática. Ele é direcionado com assuntos assuntos palpitantes que estão em tona na sociedade. Então é um incentivo a todos. E dentro dessa ideia de criar esse canal, também me proponho aqueles que são amantes da teologia, aqueles que gostam da teologia, a indicação de livros. Temos tido a honra de ler alguns livros, o privilégio, ler é um privilégio, e ler livros teológicos é mais ainda. Então nós temos tido essa oportunidade e eu quero compartilhar com os amigos aqui alguns livros que eu tenho lido. E esta semana eu tive o prazer de ler esse livro, que vai estar na tela aí em cima, tá? Mas eu posso mostrar para vocês aqui, a tela está espelhada, mas do lado que vai estar esta obra de arte chamada Sobre os Céus da Escócia. Um livro escrito pelo teólogo, pesquisador Renato Cunha. Ele vai falar sobre uma análise das profecias dos puritanos escoceses do século XVII. Ele vai falar, em suma, neste livro, trazendo um breve resumo dele, sobre a grande discussão entre os cessacionistas e os continuistas. O que vem a ser esses dois grupos? Os cessacionistas, eles tinham a ideia de que os milagres, o sobrenatural, a revelação de Deus, ela para no momento em que o cânon bíblico é fechado. Quando João escreve o último livro da Bíblia na ilha de Patmos, lá por volta dos anos 95 depois de Cristo, os cessacionistas eles vão dizer que o sobrenatural ele para por ali, porque a revelação já foi fechada. Já os continuistas, a qual eu me integro nesse grupo, e todos aqueles que creem nos milagres, no sobrenatural, vão dizer diferente, que os milagres, que o sobrenatural, ele permanece. Até os dias de hoje nós temos revelações do Espírito Santo, nós temos os milagres, as curas, as libertações, todo esse poder sobrenatural, ele permanece até hoje. Dentro desse grupo dos cessacionistas, é uma palavra bem complicada, mas a gente vai acostumando com ela. Nós podemos destacar um senhor chamado Rodolf Bultmann. Rodolf Bultmann é um filósofo alemão, ou melhor, um teólogo alemão, vejam só, que ele tem a teoria da desmitolização. Ele pretende tirar tudo que é um mito de dentro das escrituras, tudo que é sobrenatural, ele vai tratar como algo que, na verdade, não existiu de fato. Por exemplo, quando Moisés ele vai abrir o Mar Vermelho, quando ele toca com a vara e o Mar Vermelho se abre, na verdade, segundo a teoria de Rodolf Bultmann, ele não acontece esse fato. Na verdade, é uma parábola que vai demonstrar, que vai tentar explicar algo, mas não aconteceu de fato. Mas nós, como cristãos pertencentes às igrejas pentecostais principalmente, nós cremos que quando Moisés ele toca o Mar Vermelho se abre e o povo passa em terra seca. Então este livro, Sobre os Céus da Escócia, ele vai mostrar também, vai falar algo que muito maravilhoso que aconteceu ali pelo século XVII, com o movimento dos puritanos. O que é o movimento dos puritanos? Um movimento que começa na Inglaterra, se expande para os países da Grã-Bretanha, depois vai até os Estados Unidos e ele vai começar a trazer o sobrenatural de volta para as igrejas, para as palestras, para as pregações.
E aqui neste livro, nesse belo livro escrito pelo Renato Cunha, ele vai trazer alguns exemplos desses homens. Nós podemos citar aqui, por exemplo, que foi citado, né? Jonathan Edwards. Quem de nós não conhece? Todos aqueles que são amantes da teologia, que amam a teologia, devem conhecer Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi aquele que pregou aquele belíssimo sermão, um pecador nas mãos de um Deus irado. Então foi uma das pregações mais impactantes da história do cristianismo moderno. Diz a história que quando Jonathan Edwards estava pregando esse sermão, as pessoas se seguravam nos bancos e olhavam para baixo como se visse buracos abrindo embaixo dos seus bancos e eles fossem sugados pelaquele buraco. Tão a revelação que tiveram diante daquela pregação de Jonathan Edwards. Mas é bom frisar, né, que quem viu essa pregação, as pessoas que estavam lá na época, no dia, não sabiam que este homem de Deus estava em jejum há 7 dias, jejum e oração. E aí quando ele toma a plenária para falar sobre esse belíssimo sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Existe esse livro por aí, esse sermão, ele virou um livro. Então, faço também votos, e em algum momento no nosso canal também nós vamos mostrar alguma coisa sobre esse livro. Eu já li esse livro, ele é muito bom, eu tenho ele. Então, vai falar sobre Jonathan Edwards, também vai falar sobre esse movimento dos puritanos. Ele é um movimento que é precursor à reforma protestante. Por exemplo, ele vai falar também de John Knox. John Knox tem uma frase muito interessante da Maria Tudor, que era conhecida como a sanguinária, uma mulher terrível na Escócia. Ela dizia uma frase: eu não tenho medo dos exércitos da Escócia, mas eu tenho medo da oração feita por John Knox. Isso vai estar nesse livro, nesse belíssimo livro aqui chamado Sob os Céus da Escócia. Então esta é a minha indicação de hoje, né? Vou colocar mais livros que eu tenho lido, né? E vou colocar no canal, até como uma indicação. Às vezes a gente para numa livraria, né? Uma livraria evangélica, uma livraria cristã, e fica em dúvida, né? Tantos títulos para ler, qual que eu vou escolher? Então essa aqui é uma indicação. Sobre os Céus da Escócia. Depois nós vamos falar sobre outros livros que também têm nos chamado a atenção. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus.